Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, nós faremos a correção das páginas 56, 57 e 58 da apostila de língua portuguesa do primeiro bimestre. Bem, para começar, você teria que ler o texto Diocina, menina apaixonada pela floresta, que ficava na página 55, e o texto Quebradeira de Coco na página 56. Beleza? Aí, ó, trocando ideias, o que mais chamou a sua atenção nesse texto e por quê? O que mais me chamou a atenção é o fato da Diocina não ir para a escola. Assim, foi uma coisa muito marcante para mim, porque ir à escola é um direito da criança e a Diocina, ela não teve essa oportunidade, então foi o que mais me chamou. A segunda coisa que mais me chamou a atenção, que é igualmente muito chocante, é o fato dela não ter brinquedos, né? Que aonde nós vivemos, é comum que as crianças tenham brinquedos, né? E ela não tem. E foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Aí a pergunta 2 é como é o local onde ela mora, né? Em que ele se diferencia do lugar que você vive, ó. No lugar que eu vivo é uma cidade, tem ruas, prédios, é perigoso, não pode sair sozinho, não tem muita natureza, né? Lá onde ela mora, não tem uma cidade, não é uma zona urbana. Lá onde ela mora é praticamente no meio da natureza. Ela pode brincar com os animaizinhos da natureza, ela pode observar as plantinhas da natureza, deve ter menos poluição. Então, nesses aspectos, eu achei até legal o lugar onde ela mora, tá? Eu gostei bastante. 3. Qual que é o trabalho dos pais do narrador do texto? Ela diz que os pais trabalham na roça e que a mãe, além de trabalhar na roça, né, ela quebra coco de babaçu. E onde trabalham seus familiares, né, na roça e na mata. Então, esse era o quadro Trocando Ideias, era só para você refletir, não precisava escrever as respostas. 23. O texto que você leu é tanto o texto de Ocina Menina Apaixonada pela Floresta, quanto o texto Quebradeira de Coco eram relatos biográficos, tá bem, pessoal? Quando você faz um texto para contar a vida de alguém, é um relato biográfico. Combinado? Não podia ser um conto, porque não tinha o clímax, o desfecho. A mesma coisa, não podia ser uma crônica, porque não contava de uma forma engraçada coisas do dia a dia, tá certo? E muito menos uma fábula, porque não tinha aí nenhum animal que se parecia com a forma, né, de um ser humano na forma de agir e pensar, e muito menos lição de moral ali no final. Não tinha os elementos de conto, crônica e fábula. Então, por eliminação, teria que ser um relato biográfico. Ah, prof, mas eu nunca tinha ouvido falar de relato biográfico, mas como você já ouviu falar de conto, de crônica e de fábula, você tinha que eliminar porque não parece nenhum desses três. E marcar aqui, né, você não eliminou. Lembra que eu já ensinei isso. Quando você tem uma questão com várias possibilidades de resposta, se você não sabe a resposta, você começa eliminando as que você sabe que não é, tá bom? O 24 dizia assim: quais são as principais dificuldades da vida de Diocina? Eu acho que a principal dificuldade é o fato de ela não poder frequentar a escola, mas além disso ali aparecem outras coisas, que a família não tinha dinheiro, né, para pagar estudo para os filhos, né, que ela não tinha brinquedos, que ela ficava solta na mata, né? Eu também acho que isso não é seguro. Talvez lá não tenham, né, tantas pessoas, mas não existe nenhum lugar para uma criança ficar sozinha, né, que seja seguro. Então, várias questões, mas o principal eu acho que era a questão dela não poder estudar, tá bem? Então, mas isso era pessoal, tá? Cada um vai colocar as dificuldades que encontrou, tá bem? Mas para mim a principal era ela não poder ir para a escola. Aí o 25 dizia por que ela não vai à escola. Ó, a resposta estava aqui, ó, na frutinha amarela. Porque os pais de Diocina não podem pagar o estudo de todos os filhos. E daí, ó, seguir o caminho, tá vendo? E até chegar por essa saidinha aqui. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo, faz essa correção e depois continua. Combinado? Tá certo?
O texto não dizia que ela nunca quis ir para a escola, muito menos que ela não vai à escola para poder ficar brincando com os animais, e também não dizia que ela não vai à escola porque tem que cuidar dos serviços domésticos. O texto dizia que ela não vai à escola porque os pais não podem pagar. Ah, prof, mas tem isso tudo que é de graça. Mas se ela mora lá numa comunidade tradicional, não é verdade? De quebradeiras de coco, é isolado. Até o transporte para ir para a escola é uma situação desafiadora para a família. Muitas famílias não mandam os filhos para a escola porque não tem como transportar. Vocês sabiam disso? Principalmente os que moram em regiões afastadas, como comunidade quilombola, comunidade quebradeira de coco. Lembra que a gente estudou em geografia as comunidades tradicionais? Então, é isso daí que acontece na vida da Diocina. Ela mora em uma comunidade tradicional. Não é uma comunidade quilombola, não é uma aldeia indígena, mas é dentro dessa mesma ideia, né? Um povo que vive isolado numa terra, né? Um território que é apropriado para a sua cultura. E é isso que acontece com a Diocina. O correto era que tivesse uma escola lá, gratuita, né? Municipal, estadual, federal, que seja, para que todos pudessem estudar, mas não é a realidade, tá bem? Inclusive, eu vejo muitas vezes crianças, principalmente indígenas, que não vão à escola, né? Infelizmente, ainda existem muitas crianças no Brasil e no mundo que não vão à escola. Imagina só. Aí, ó, aqui tinha, até alguns de vocês perguntaram para mim como fazer esse exercício pelo WhatsApp e tal, eu expliquei. Tinha uma identidade, uma carteira, né, de identidade para preencher com as informações. Prof, eu não sabia o que pôr aqui. Não tinha o que pôr, porque não informava isso no texto. A única coisa que informava é que o nome dela era Diocina, não dizia mais nada sobre o sobrenome. Filiação é os pais. José e Maria das Dores era o que dizia. E a naturalidade era povoado Ludovico, cidade de Penalva, Maranhão. Mas com certeza vocês só colocaram povoado Ludovico, né? Porque era a informação que tinha no texto, tá, pessoal? Não tinham todas essas informações aqui, então, né, que era na cidade de Penalva, no Maranhão, não tinha no texto, tá certo? Então, aqui falava, né, que ela ajudou a criar a associação de mulheres dessas comunidades, mas quando fala onde ela vivia, só dizia assim, ó. Eu moro num lugar bem pequeno chamado Ludovico, então provavelmente você colocou aqui, né, nessa identidade Ludovico só. E tá ótimo, tá bem? Porque era a informação que tinha. Mas só para vocês saberem, Ludovico é um povoado que fica na cidade de Penalva, no estado do Maranhão. Aí, não alfabetizado quer dizer que ela não aprendeu a escrever seu próprio nome, tá certo? Por isso que não tem assinatura, só tem aqui a digital dela. O 27 era para reler todo o texto da página 55 e 56 e marcar a principal finalidade dele. Gente, a principal finalidade era contar a história de vida de uma menina que, na idade adulta, se tornou líder em sua comunidade. Falava de frutas, falava, mas não era a principal finalidade. Falava sobre os perigos da floresta, animais selvagens, falava, mas não era a finalidade. Descrevia a moradia de uma menina que trabalha desde que nasceu, nem descrevia a moradia direito, falava só, né, que tinha o teto de palha lá de babaçu. Mas assim, todas a B e C estavam de uma forma presentes no texto, porém não eram o objetivo principal. O texto comentava, abordava essas três alternativas, mas o principal objetivo dele, a principal finalidade era contar a história de vida de uma menina que na idade adulta se tornou líder em sua comunidade. Combinado? Então, isso vocês têm que cuidar em língua portuguesa, eu já falei. Muitas vezes, todas as alternativas parecem corretas, mas é porque apenas uma é a principal, tá certo? Tem que prestar atenção nisso. 28. Pense e responda. O título combina com o texto porque, nesse caso, Diocina, menina apaixonada pela floresta, eu acho que combina, porque ela fala que ela gostava da floresta, né? Nesse outro caso aqui em cima, ó, quebradeira de coco, combina, porque ela, né, vive numa comunidade de quebradeiras de coco. Então, eu acho que combina, mas é
pessoal. Você vai ter que dizer se combina ou não e por quê. Eu acho que combina porque ela realmente gostava da floresta e porque ela era uma quebradeira de coco, tá bem? Se você escreveu que combina, você tem que explicar por quê. Se você escreveu que não combina, você também vai ter que explicar por que você acha que não combina. Não esqueçam da letra maiúscula e do ponto final, tá, pessoal? Letra B. Quais são as características principais da diocina? No texto, não estão escritas as características dela, né? Ali assim, tipo, diocina era assim, 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 não. Mas pelo que ela conta da vida dela, a gente pode perceber características. Por exemplo, nós podemos perceber que ela é corajosa, né? Que ela é aventureira, que ela é saudável, que ela é simples. Tá vendo? São características que ficam implícitas, quer dizer que quando a gente lê a história, a gente percebe que pelas atitudes dela, ela deve ter essas características. Entenderam? A letra C. Como as características da Diocina contribuíram para o seu trabalho na vida adulta e o que ela se tornou quando cresceu. O texto, Quebradeira de Coco, contava que ela se tornou uma líder na sua comunidade. Então, se ela não fosse corajosa, sabe, aquela coragem que ela tinha para ir para o mato, para brincar com a cobrinha, será que ela seria uma líder de uma comunidade que muitas vezes está até ameaçada, conforme o texto falou, por pessoas que querem tomar as terras deles, não é verdade? Que sofrem grandes pressões dos fazendeiros e de outras pessoas, né, que às vezes, né, não contribuem para que a comunidade continue, não é verdade? Nós aprendemos isso em geografia, que essas pessoas que vivem nas comunidades tradicionais, elas sofrem muito, às vezes, com a pressão das pessoas que querem comprar aquele terreno, das pessoas que querem desmatar aquele lugar, não é verdade? Então, se ela não fosse corajosa, se ela não fosse aventureira, será que ela conseguiria fazer tudo isso? Então, eu acho que essa coragem, né, esse espírito de aventura que ela tinha foram que deram capacidade dela, mesmo sem ter da escola, né, hoje ser a líder da comunidade dela. E a letra D perguntava quais os possíveis sonhos de Diocina quando criança e agora como adulta. Eu não sei porque ela não conta, mas talvez os sonhos dela fosse ir à escola um dia, talvez o sonho dela fosse conhecer mais das florestas e encontrar outros animais e conhecer mais frutas, não sei. Mas a pergunta é que agora talvez o sonho dela seja ajudar a sua comunidade, permitir que seus filhos possam ir à escola, né? E a pergunta mais importante disso é quais são os seus sonhos para o futuro? Veja que você, diferente da Diocina, você tem oportunidade de estudar. Ah, prof, às vezes eu canso de estudar, às vezes eu não gosto de ir para a escola. Quando eu era criança, igual vocês, às vezes eu não gostava de ir para a escola também. Vocês sabem que a prof tinha muita dificuldade, né? A prof tem TDAH e eu não acompanhava. Todo mundo terminava e eu estava lá no cabeçalho. Todo mundo terminava e eu estava lá no exercício 1. E aquilo para mim era horrível. Ir para a escola para mim, muitas vezes, era a pior parte do dia. Mas o que seria de mim hoje se eu não tivesse estudado? Será que eu seria uma professora? Não. Como que eu teria feito faculdade? Como que eu teria aprendido, né, as manias de prof, se eu não fosse estudada, né? Se eu não tivesse ido para a escola? Então eu fico pensando, hoje eu não poderia estar ajudando vocês a aprender, hoje eu não poderia estar ensinando nada para vocês se eu não tivesse tido a oportunidade de ir para a escola. Então, aquele sacrifício que eu fiz no passado valeu para que hoje eu tenha uma profissão, um trabalho, que eu possa dar uma vida, né, digna para as minhas filhas, que elas possam estudar também e que eu possa ajudar dezenas, já somos centenas de crianças, porque se eu for contar todos os alunos que eu já tive, desde que eu comecei a dar aula, são centenas de alunos, centenas. Então eu penso assim que o seu sonho, ele é do tamanho do seu esforço agora. Porque se você sonha em ser um juiz, se você sonha em ser um policial, se você sonha em ser uma professora, um médico, um advogado, um empresário, um astronauta, o seu sonho só vai depender do seu esforço.
E não é um esforço de, de cansar, de doer, de machucar, é um esforço de disciplina. Mesmo hoje não com vontade, eu vou ler. Mesmo hoje não tendo vontade, eu vou fazer minha atividade. Porque muitas vezes a gente não tem vontade de ler ou de estudar, mas a gente tem que lembrar que o nosso sonho depende do nosso esforço, e o esforço é fazer mesmo quando a gente não está com vontade, é fazer mesmo quando a gente acha muito difícil, é fazer mesmo que a gente saiba que a gente vai errar, mas que na correção a gente vai arrumar e que a gente vai aprender errando, porque é errando que a gente aprende. Pessoal, foi um prazer fazer essa correção com vocês. Daqui a pouco vocês vão ter o próximo vídeo ensinando como fazer as atividades de hoje. Te aguardo por lá. Um beijo. Tchau!